Boa noite, bem-vindos ao especial Data Vénia. Começamos hoje uma ronda pelas entrevistas com os candidatos à presidência da República. Eu gostava de dizer que todos foram convidados, alguns já confirmados, como é o caso agora do Tino Terrans, mas também aguardamos ainda algumas respostas de alguns convidados, não é, Paulo? Bem-vindo. Hoje é especial, é diferente num sítio onde, ou melhor, uma casa bem portuguesa, que é a casa do Vitorino Silva, nosso candidato à presidência da República. Vai ser uma ronda pelos candidatos à presidência da República bastante interessante, não é, Paulo? As perguntas serão diferentes de tudo aquilo que estavam habituados. Mas não são diferentes nós. Boa noite, Paulo, e boa noite, seus telespectadores, boa noite, Vitorino Silva. O Data Vénia, como sabes, é para descomplexificar a linguagem do direito. E nada mais do que o chefe de Estado da nação, que é o Presidente da República, está ancorado na Constituição da República Portuguesa, onde tem os seus poderes, que devidamente originários, isto é, previamente escritos, que lhes permite fazer a sua intervenção enquanto chefe de Estado, enquanto garante das instituições democráticas e ser, sobretudo, o homem, não é? O homem ou a mulher, homem com H grande, pode ser homem ou mulher, que representa o Estado a nível nacional e também a nível internacional. Portanto, vamos fazer estes Data Vénias especiais com os candidatos à presidência da República, no sentido de também perceber o que é que eles acham da própria Constituição e o que é que mudariam, quais são as ideias que têm para o país e, sobretudo, também para que todas as pessoas conheçam o outro lado dos candidatos, que normalmente não são feitas essas perguntas pelo aquilo que é a norma do jornalismo. Por isso é isso que nós vamos iniciar o Data Vénia agora. Vitorino, muito obrigado por nos ter recebido aqui na tua casa. Vamos tratar por tudo. A jogar em casa. E eu agradeço-te como diretor de um canal regional, porque tu prometeste e cumpriste. Aqui está a prova, recebeste-nos sempre perto de nós, foste o único candidato que fez questão em receber uma televisão regional. Aliás, é para nós também um pouco ingrato muitas vezes vermos que os políticos só se preocupam com as televisões regionais locais, nomeadamente nas autárquicas ou então quando precisam. Mas nós contamos sempre com os nossos telespectadores, porque nós temos os nossos telespectadores e é por eles que nós estamos aqui para ver o Tino, ainda por cima, com a maior transparência em casa dele. Há uma coisa que eu tenho muito orgulho, as minhas primeiras entrevistas, tanto em papel como em rádio, foi rádios, jornais locais. E foram os jornais locais e as rádios locais que me levaram ao mundo. Eu hoje apareço na Euronews, apareço solicitada em muitas línguas, em Espanha aparece, nunca pensei aparecer em jornais aqui além fronteiras, e o que é certo é que não me esqueço, e mesmo na campanha toda a gente sabe que numa primeira fase eu fui apartado. As pessoas tiveram medo da vez e da voz do povo e sabiam que eu tinha os requisitos. A minha candidatura é uma candidatura igual a todas as outras, e antes de serem aprovadas as candidaturas já tinham um mercado entre eles e deixaram-me de fora. E uma coisa que foram as rádios locais, foi a internet, foi a força do Twitter, do Facebook, que fizeram eles mudarem de ideias, e hoje só estou aqui, está a ver, porque vocês não viraram as costas, abriram sempre as portas. E pronto, é isso que eu tenho para dizer, mas mesmo muito obrigado, e para mim é uma honra. E hoje o dia é mesmo sobre as rádios locais, sobre os jornais locais, e tenho um dia só, não há nenhum candidato que se preocupe, porque toda a gente sabe que os partidos políticos que vão ser de parlamentar deram o dinheiro, são eles que distribuíam o orçamento de Estado, né, aos grandes, aos tubarões. Mas tenho a certeza que não devem calar, entre os peixinhos, porque vocês existem, podem ter a certeza que fazem um bom trabalho, e no interior já acabaram com escolas, às vezes acabam com lares, com hospitais. Das poucas pessoas que ainda ficam no interior, é o jornalista, é o homem da TV local, é o da rádio local. E digamos que muitos também postos de trabalho, como estás a ver aqui dois não, cidadãos aqui da tua terra. Não imagino o quanto envolve, e mesmo os direitos de antena, porque é que eles têm medo de passar os direitos de antena? Porque é que só passam nos grandes? Porquê? Porque é que eles têm medo das rádios locais? Está a ver? Talvez pela nossa proximidade. Vocês estão muito próximos das pessoas, muito proximidade. E é isso que este programa também é, não é, Paulo? Exatamente. E agora vou-te passar para ti a bola para conduzires aqui a entrevista ao Rino Rãs. Eu vou ficar atento, Tino, para ver se também posso meter a minha perguntazinha. Como sabes, Paulo, na semana passada, na sexta-feira, falámos o que era a Constituição da República Portuguesa e a sua origem, os seus poderes, e hoje, escudando-me e aconselhando a todos os telespectadores
irem revisitar esse programa para conseguirmos então aproveitar o Lá máximo explicas tudo direitinho. do que é a Constituição, O que é a os poderes do Constituição. Presidente, para que é que serve a Constituição e a forma quais são as balizas que ela também nos guia para a sociedade portuguesa. Recordar que a Constituição, sobretudo, é a Magna Carta, que isso é a lei que é mais importante do país e, sobretudo, significa o limite da intervenção dos poderes do Estado. A Constituição não é mais do que, dentro do Estado de Direito, dizer que o Estado só pode agir de acordo com a lei. Portanto, sobretudo, é importante que os elementos materiais da Constituição, como eu disse outra vez, é a justiça, a dignidade humana e a igualdade. E, começando por aqui, dizendo ao Vitorino Silva, que a grande pergunta que se coloca em termos de Constituição é se o Vitorino Silva concorda com essa Constituição, concorda com os poderes que lá está e se alterava algum dos poderes do Presidente, se acrescentava, ou retirava, e são suficientes. Acrescentava, toda a gente sabe que a nossa lei vem de Roma, ok, e Roma já caiu. E muito mal seria se ainda tivéssemos a Constituição de Roma, ok? E há uma coisa que eu quero e acho muito bem, para toda a gente sabe que o nosso sistema político tem que ser reformado, porque os nossos representantes, os eleitos pelo povo, as pessoas não os conhecem, porque muitas vezes estão longe, as pessoas não sabem quem é que são os deputados que os representam, conhecem 4 ou 5. Mas, Vitorino, há uma questão que é assim, todos os debates que nós temos assistido, e nós também comentámos neste programa, o poder do Presidente é um poder da palavra, não é um poder legislativo. O Presidente da República não governa. E não tem que ter Portanto, essas alterações todas que o Vitorino Silva e os outros candidatos se propõem a fazer à Constituição, com qual partido é que iriam fazer se a eleição para Presidente da República é unipessoal, é independente dos partidos? Não, mas toda a gente sabe que o Presidente da República ouve todos os partidos e pode mover as suas influências. E certeza que os partidos têm todo interesse em ouvir o Presidente da República. E se o Presidente da República andar no meio do povo, que é o meu caso, imagina que se for Presidente da República, eu sei o que é que o povo pensa e aquilo que eu tenho a certeza, eu ontem estive num debate com imigrantes, não faz sentido haver 2 círculos, o círculo da Europa e fora da Europa. Que há imigrantes de primeiro e de segundo, porque não fazer um grande círculo e em que as pessoas, pode haver 10 e quem for eleito pela imigração que sejam imigrantes, porque normalmente os partidos nem imigrantes metem nas listas, arranjam ali 2 vagas ou 3 ou 4 e metem as pessoas de Lisboa que não cabem nas listas de Lisboa, assim como acontece também no interior. Nós tivemos um debate no interior em que, e por acaso aconteceu uma coisa muito engraçada, o meu colega de carteira na escola secundária de Penafiel é um cientista, é um professor universitário, e fiquei contente quando me cruzei agora com ele. Pronto, é possível um professor universitário também ter colega de carteira um caldesteiro. Claro, como foi para um lado, outro foi... Mas, Vitorino, sentes que estás a ser discriminada por não teres um grau académico ou não teres uma profissão dita intelectual? Eu até fico muito contente, tenho muito orgulho da minha profissão, é com muita honra, eu tinha vergonha. Mas achas que só pode ser Presidente da República quem tiver um canudo? Ou quem vier de Coimbra, acredito, há muitos presidentes, eu quando dei o exemplo da Rainha de Inglaterra, em que não tenho o 9º ano nem o 6º, toda a gente se riu, e depois até achei graça quando o polígrafo foi vir para a Inglaterra perguntar à biógrafa, e tinha razão. E está há 70 anos no poder e um país que é a nossa... Sim, o Brasil teve o Lula da Silva, também não era licenciado. O John Major em Inglaterra tinha o 12º ano, não era licenciado. É preciso ter um certificado de garantia em termos académicos para ser um bom Presidente da República. Eu andei na faculdade e é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, olha, eu não consegui acabar, não quer dizer que não tenha... Por causa do inglês, não é? Não, o inglês e a informática, mas fiz 30 e tal cadeiras, mas o grande problema nem é esse, há dois saberes, que é a academia e a escola da vida. E tem que haver mistura, porque ninguém sabe tudo. Eu quando digo que o homem culto hoje em dia não é aquele que faz a mesma coisa uma vida inteira para ser o melhor, esse morre analfabeto. Mas, Tino, desculpa, nós somos amigos, estamos em casa. Estamos em casa do Tino, somos amigos. E fala isto assim. Exatamente, não é? Mas isso também não é um pouco o preconceito do nosso povo relativamente aos graus académicos? Por exemplo, o único nosso Nobel da Literatura, que é o José Saramago, não é? Tinha o 11º ano, portanto, e não foi isso que o deixou de engrandecer. Não, mas na altura,
foi muito mal amado e mesmo, claro que depois dar-lhe importância quando conquistou o mundo, mas antes foi olhado com muita desconfiança, foi algo que é preciso dizer, porque nós às vezes não damos valor ao que é nosso, mesmo o nosso secretário-geral da ONU, eu não posso esquecer que ele saiu do país, mesmo ali baixinho, está a ver, com muita humildade, não sei o que mais, completamente, quase no fundo do poço, português a olhar, está a ver, e depois chega à volta da secretária-geral da ONU, e às vezes uma pessoa, mesmo estando lá em baixo, não quer dizer que não possa chegar lá acima, e esse é que é o grande problema, porque nós às vezes vemos, quando as pessoas estão na valeta, em vez de ir lá ajudá-los a levantar, está a perceber? Porque esse é um... Sim, mas, Tino, nós sabemos que pelas últimas estatísticas que Portugal tem sido cada vez mais... aumenta a bolsa de pobreza, não é? E o chamado elevador social, isto é a capacidade de quem é do povo subir a patamares superiores sociais, está cada vez mais difícil para o povo. E sentes isso na tua campanha? Eu não sinto isso. A minha mãe teve 8 filhos. O meu pai, o sonho era um dia dar um curso a cada um. Morre em 1981, claro que não é, algo que teve que ficar para trás. Não é? Eu abandonei a escola, não quer dizer que nós não fôssemos inteligentes. Só que na altura era preciso ajudar-nos a criar uns aos outros. Está a ver? Porque eu tenho a certeza. Pronto, que ou colegas meus que acabaram os cursos e na escola primária não sabiam tanto como eu. Mas pronto, mas não estou arrependido, porque eu quando vou para trás de montes e vou trabalhar, eu fui porque quis. E na altura até podia continuar a estudar, porque a minha professora primária, a Dona Lourinha, queria me pagar os estudos. Eu quando estava matriculado no 10º Penafiel, ela foi lá ter comigo e ralhou, queria me bater. Porque ela queria que eu estudasse e eu hoje compreendo, hoje espero que ela compreenda. Está a ver, eu ter abandonado, e não estou arrependido. Tino, mas tu consideras que tens os requisitos pessoais, académicos, de vida para seres Presidente da República, desconstruir um bocado este preconceito que está criado, dizendo que o Tino é um pouco o folclore da campanha e que não tem as condições para ser... Estou preparado. Estás preparado? Como é que te preparaste para ser candidato e como é que te preparas para ser um bom Presidente da República? Vocês viram que eu estive nos debates todos, e nos debates onde eu estive presente, ninguém berrou. Nos outros debates havia muita gente zangada. E claro que eles têm mais formação académica, mas a formação não é só académica, porque os professores começam em casa em respeito. A minha mãe, se fosse viva, se me visse num debate presencial a concorrer ao cargo mais importante, se me visse a ralhar com alguém ou maltratar alguém, certeza que deixava comigo durante uns tempos. Porque os primeiros professores às vezes não é na academia, esses são os últimos. E eu, se fosse professor universitário, eu acho que tanto é capaz de não passar a alguns alunos, se nas aulas fossem como estão ali nos debates, de certeza que não passavam, porque o respeito é o mais importante em tudo. E essa questão do respeito... Eu quando digo, eu sou calceteiro, mas não posso esquecer que tenho uma filha que teve 20 ética e responsabilidade social. Há políticos neste debate, se tivesse que dar a nota, dava-lhes para aí um 3 ou um 4. E quais, por exemplo? Não, eu vi meia hora de debate ali, ninguém se entendia. Estás a falar do João Freire e do André Ventura. O cargo mais importante por isso, e é pessoas que têm aceitação. E essa era outra pergunta que eu fazia, que é, como sabes, conhece a Constituição, leste a Constituição, onde é que acaba a liberdade de expressão e começa a difamação e o insulto? Qual é, para ti, é difícil, não é? Mas qual é a margem? É que nós temos assistido a alguns debates em que está-se com um pé em cada lado. Não achas que quando é que acaba, qual é esta questão da falta de educação? Isto não é uma forma também de afastar o povo dos políticos? Não, claro que há muita pressão e eu compreendo que há pessoas que pensem muito diferente e que ambos queiram ter razão. E às vezes não existe a razão, há partes da razão. Eu não estou a dizer que o meu adversário pensa diferente de mim e não tem razão, mas ele também tem que compreender que eu pensando diferente dele também tem alguma razão. A razão é relativa, depende de como uma pessoa olha para a razão. E eu acho que depois muito stress, porque há muita gente, é difícil ser candidato a Presidente da República e eu estou à vontade porque cheguei ali sem estar a ninguém, não tenho o apoio de nenhum partido. Agora compreendo que quando grandes partidos que têm um resultado e têm barómetros e que tenha muita gente ali por trás deles, que tenham a pressão que eu não tenho. Nesse aspecto, está a ver, eu sou o único, de certeza, se for Presidente da República, não tenho favores a pagar a ninguém. Sou o único candidato de todos eles que de certeza absoluta que não há ninguém que diga, olha... Enquanto há muita gente que... Quer dizer que os partidos, os candidatos são apoiados pelos partidos, estão em desfavor com a liberdade que o próprio cargo do Presidente encarna, não é? E que emerge, porque o Presidente é sobretudo sai dos populares, da força popular, tem legitimidade própria, afastada dos partidos. Achas que os partidos que apoiam esses candidatos
também o vão restringir naquilo que se defende? Apoia, mas vão querer alguma coisa em troca. Em 40 e tal anos, isto é assim, eu às vezes digo que a direita está no poder. E às vezes está a esquerda no poder. E esquerda e direita isso é muito relativo. Eu acho que foi uma coisa criada muito recentemente. Já havia impérios há muito tempo. E um dia, dividir para reinar, inventaram a direita e a esquerda. Porque é que não foi o branco e o negro? Porque é que a direita e a esquerda? Está a ver? Porque podiam ser uns. Sabe o que eu estou a dizer? Mas isso é histórico, é por causa dos girondinos e dos jacobinos. Vem da Revolução Francesa. É isso que eu estou a dizer. Ouça, mas havia impérios que caíram, grandes impérios, e já havia política. Política sempre houve. O que é política? Política é a opinião, é a decisão. Sempre teve que se decidir, sempre teve que se decidir. E às vezes, ao decidir, as pessoas até pensam que estão a decidir bem, e às vezes, aos olhos dos outros, dizem que estão a decidir mal. Fatino, como sabes, um dos poderes do Presidente é a fiscalização política do Primeiro-Ministro. E é através do Primeiro-Ministro que é o Governo, porque é o Primeiro-Ministro, todas as quintas-feiras reúne com o Presidente da República. Nós vamos aqui ensaiar um pouco. Eu serei o Primeiro-Ministro, tu serás o Presidente da República eleito. Eu queria abordar alguns assuntos que necessariamente o Primeiro-Ministro e o Presidente da República abordam nessas reuniões. Vou começar por um dossiê muito complicado, o da TAP. Como é que tu achas que a TAP cada vez, tu já tens dito que a TAP cada vez é mais Lisboa e menos nacional, menos país. Não, mas eu não Como é que vês o Governo, o que é que dirias ao Primeiro-Ministro quando assistes no Diário da República a um decreto do Governo a suspender todos os direitos dos trabalhadores da TAP e para permitir mais de 2.000 despedimentos? Se eu fosse o António Costa, o que é que me dirias? Eu quando digo que Portugal, em 2019, 17% de turismo, a maior receita é o turismo que alimentou isso. Claro que a TAP nunca pode acabar, porque um dia o Covid vai passar, está a ver, e em que vamos precisar que as pessoas venham e que venham de avião. Mas como é que se protege os trabalhadores? Não, claro que se protege. Isto é assim, claro que a TAP, agora não pode acontecer na TAP o que aconteceu no Novo Banco. Está a ver, o banco bom e o banco mau. Ou seja, a TAP tem que ser defendida com unhas e dentes, mas tem que ser reestruturada. E toda a gente sabe que há muita gente... Estamos a falar de 3,4 mil milhões, que será dos contribuintes para a TAP. Mas está a ter, eu acho muito bem, era um erro, porque é um símbolo do país. É um símbolo, e depois, aliás, nem os nossos aviões da TAP, eu acho que se caiu em 50 e tal anos, né? Que é uma TAP segura e a segurança não tem preço, também não vamos deixar cair a TAP. Há uma coisa que eu tenho a certeza, que nem que eu estivesse a estar ali... Porque a TAP, Portugal, mesmo o Covid passando, vamos os monumentos, a nossa gastronomia, o nosso sorriso, a nossa simpatia, o nosso bom ambiente, está a ver? A TAP representa isso. A TAP representa, e eu não, daqui por uns anos, quando isto passar, quem vier conhecer aqui o mundo bem de carroça? Claro, tinha outra pergunta. O tempo das carroças... Os políticos que nós temos, os candidatos, confundem muito o que está na Constituição, que é o Serviço Nacional de Saúde, com algo distinto, que é o Sistema Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde faz parte do Sistema Nacional, o sistema é público, privado, social e cooperativo. Se eu fosse, ensaiando essa questão, eu, António Costa, tu Primeiro-Ministro, farias uma magistratura de influência para fazer tu António Costa farias a magistratura de influência para que eu fizesse a requisição de hospitais privados e sociais para o combate à pandemia, fixando os custos pelo tratamento? Isto é assim, a vida não tem preço. Porque há muita gente que pensa que é gráficos. Claro que passa-se muito tempo a mostrar os gráficos, mas a vida de pessoas, e toda a gente sabe, quando apareceu o caso de Covid na China, tivemos muito tempo, os políticos muito tempo a rezar que aparecesse porque queriam aproveitar-se dos focos, e depois quando veio estavam à espera de uma morte e não sei o que, e quando veio tanto o político, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a tentar e visitá-lo mesmo. Toda a gente viu isso. Mas concordas que o Estado requisitasse os privados e os sociais tudo que seja para salvar a vida de uma pessoa não mas tem... fixando o preço. A vida de uma pessoa não tem... Eu dei um exemplo... Agora, Paulo, isso é possível? Está no decreto presidencial. Eu dei um exemplo. Isto é assim, eu se estivesse atrapalhado, quem diz eu se viesse uma ambulância para me salvar, eu não ia olhar para no fundo, de onde é que era o distintivo o emblema do médico, se era de um hospital privado ou do hospital público. Não, é público, não quero que me salve. Claro. Por amor de Deus. Outra questão, os restaurantes e sobretudo o turismo são os mais afetados por esta pandemia. Tu concordavas ou pressionavas o Primeiro-Ministro para ter um rendimento mínimo universal, isto é, que cada pessoa ligada a
a esses setores a receber-se, independentemente de estar desta fase, um subsídio, uma subvenção, neste caso a fundo perdido, para garantir um mínimo de dignidade da vida deles? Claro, dignidade. O que é que um empregado de um restaurante ou dono de um restaurante é menos que se há subsídios para quem precisa? Os subsídios, eu não sou contra os subsídios. Eu sou a favor de subsídios para quem precisa. Agora, sou contra é aqueles que têm subsídios e que não precisam, são chicos espertos, mas aí o problema não é deles, é da fiscalização. Eu sou a favor de uma grande fiscalização e a fiscalização tem que atuar para quem estiver a transgredir, porque eu não sou contra, e quem precisa tem que ser ajudado. Não podemos deixar ninguém para trás. E quando é que as pessoas precisam de ser ajudadas? É quando precisam mesmo, é quando se sentem lá atrás. Nesta questão, isto é quase como os bancos, não é? Os bancos só emprestam, não é? Quando está tempo bom. Quando está a chover não emprestam, só dão guarda-chuvas. Quando está tempo bom, porque os bancos não emprestam dinheiro. A mercadoria dos bancos dão dinheiro, e eles ganham com isso. Mas é só quando está tempo bom, porque se tiveres... Outra pergunta é, relativamente às escolas, existe muito esse lema, porque se as escolas devem estar abertas ou fechadas, concordas com a atitude do governo em manter as escolas abertas? É muito difícil, eu acho que temos de estar todos no mesmo barco. Isto é assim, nós não podemos estar, se estivermos todos no mesmo barco, e se estivermos todos para um lado, eu inclina, não é? Eu acho que estamos a estar no barco todo, e no barco todo temos que ajudar o nosso governo, pronto, a levar o barco a bom porto. Porque eu acho que ninguém se deve aproveitar, porque isto é uma guerra, pronto, o mundo nunca esteve em crise todo ao mesmo tempo. Nunca, às vezes houve crises económicas, mas neste momento o mundo é a primeira vez que está unido numa guerra a lutar contra o Covid, que é a cobardia, e nós ainda não conhecemos muito bem o adversário, e temos que remar todos para o mesmo lado, temos que ajudar. Eu não tenho problemas nenhuns, porque é difícil, não é em Portugal, é no mundo, que isto é um problema do mundo. Às vezes falo, é uma luta contra a natureza, eu acredito em que seja a própria natureza, e há políticos que têm muito poder, muitas influências, mas nunca vi nenhum político a processar a natureza. Eu nunca vi nenhum político, o Putin, o Trump, a chegar a um tribunal e processar a natureza. Tino, a regionalização, sim ou não? Claro que toda a gente sabe que eu sou a favor da regionalização. Quando houve aquele exemplo da presa, eu sou contra que os nossos impostos vão para a presa do Terreiro do Paço, e o labrador que abre a presa, quando abre a presa, os campos que apanham a água quase todas são aqueles ao pé da porta. Eu quero que termos uma presa que vá para outras presas, para as regiões, e que haja 7 ou 8 labradores a abrir, que é para a água chegar a todo lado. Outra pergunta, relativamente ao desporto. O desporto profissional deve ser subsidiado como as outras empresas todas, porque eles ficaram abertos também, que não podem ter público. Achas que os clubes profissionais devem ter também acesso às ajudas, como fosse outra empresa qualquer? Isto é assim, economia. Eu não posso dizer que eles já deram muito lucro, e depois também dão alegria, dão entretenimento, e tudo que possamos fazer para que essas indústrias, não vamos acabar com nenhuma indústria, temos que ser solidários, não vamos, eu não tenho problemas nenhuns, porque há muita gente que critica o desporto, mas gosta de sentar no sofá ali a ver aquela bola que vai ao posto ou que vai para o lado, ou o árbitro que expulsou ali aquele, e às vezes até alguns estão ali para aí 4 ou 5 dias seguidos a ver se passou a linha, se não passou. E também não podemos ficar com essa indústria, que muita gente diz que não vê, mas que tem mercado. Tino, achas que a campanha de alguns candidatos, não quero referir o nome, tendo em conta alguma virulência verbal, pode pôr em causa a unidade do próprio Estado? Isto é, a criar trincheiras, a dividir o povo dos bons e dos maus, dos aceitáveis e não os aceitáveis. Isso pode pôr em causa mesmo a unidade do Estado. Eu nunca ia por aí. Quando digo que somos portugueses, eu não sou menos português que ninguém. Eu quando disse que até quero ser presidente, até fui o primeiro a dizer que quero ser o presidente. O André dizia, eu quero ser presidente das pessoas de bem, dos portugueses de bem. E eu disse, eu quero ser o presidente de todos os portugueses, até do André. E agora disse isso publicamente, toda a gente ouviu. Agora há um cartaz. Isto é assim, porque eu quando também falei naquela questão em que a minha mãe, uma coisa que sempre disse a todos os filhos foi, e a minha mãe era quase analfabeta, foi para a escola aos 61 anos, em que ela dizia, rapazes, nunca respondam armadilhas, não é? E às vezes eu fico triste quando políticos de carreira, já bem preparados, bem assessorados, e respondem a armadilhas. Tino, uma das prerrogativas constitucionais do Presidente é dirigir-se à Assembleia da República através de mensagens, ou então convocá-la extraordinariamente. Achas que, por exemplo, não haver
uma lei de emergência sanitária que há muito tempo que é reclamado, pondo até em causa algumas decisões, por exemplo, há uma grande discussão que se o governo pode restringir direitos, liberdades e garantias, na minha opinião não, só através da Assembleia da República. Se tu usarias este poder para te dirigir aos deputados, e o que é que dirias aos deputados? Só uma coisa que eu acredito muito é na ciência. Eu, se for Presidente da República, não vou ser Presidente da República sozinho. Ninguém percebe tudo e vou-me rodear de gente muito boa e que acredito em todas as áreas. Porque eu estar aqui a dizer que eu ainda não sei. Agora que há uma coisa que eu sei, que vou escolher os melhores em todas as áreas. E tenho a certeza que os bons não se importam de trabalhar com aquela casa, que é uma casa bem que é a Presidência da República. Claro. Isso não tenho dúvidas. Aceitarias mudar a Procuradora-Geral da República como foi mudado, e o Presidente do Tribunal de Contas como foi mudado, aqueles argumentos de dizer que é de mandato único? Achas que isso o povo percebeu essa mudança? É mandato único, mas o Presidente da República que é o Presidente da República, não é mandato único. Sob proposta do Governo. Mas também podias pensar o mesmo. Então, se o Procurador-Geral é mudado, então porque é que não podemos mudar também, não haver um mandato único para o Presidente da República? Exatamente. Ou para o Primeiro-Ministro? Essa era a pergunta que eu vinha a seguir. Defendes um mandato mais longo para o Presidente da República, normalmente é de 5 anos mais 5, com limite de 2 anos. Há constitucionalistas que defendem que devia ser 7 anos, o mandato único, que é para não haver diferenças entre o primeiro mandato e o segundo mandato. Eu concordava perfeitamente com o mandato de 7 anos, está a ver? Concordava, eu acho que, está a ver? Porque isto é assim, há tantos portugueses com capacidades para fazer um bom trabalho, e quantos podiam ter sido e não foram? Porque às vezes, toda a gente sabe que às vezes é fácil, mas não quer dizer que o Presidente da República ganhe sempre o segundo mandato. Está a ver? Na história portuguesa sempre ganhou, até agora. Sempre ganhou, não quer dizer... Praticamente todos os presidentes foram de 10 anos. Ramalhianos, até o Cavaco Silva, Mário Soares, Jorge Sampaio, portanto, e agora presume-se, ainda não se sabe, portanto, no domingo as urnas são mas quem ganha, que vai ditar os resultados, mas quem ganha por 52% pode ter 49%, e já tivemos um caso em 86, o Freitas Belém que teve 48% numa eleição, e o outro candidato, Márcio Soares, tinha 18%, partiu bem lá atrás e que chegou a ser Presidente da República. Nesta candidatura, quantas pessoas, eu parti bem lá atrás, porque eles me deixaram lá atrás, mas quem me deixou lá atrás, eu estou a vê-los e estou a vê-los o que eles estão a ver à frente. Porque às vezes ficar para trás, se uma pessoa saber onde está, não é mau. Agora, é mau uma pessoa estar lá atrás e não saber onde está. A última pergunta que trago é a pergunta desconfortável, que é para encerrarmos o programa, e essa pergunta que eu te queria, mais desconfortável, mas de uma forma amistosa, é claro. Sentes-te de alguma forma, quando estás naqueles debates com aquelas pessoas que têm um ego maior que o teu, de alguma forma eles, a condescendência que eles têm contigo é uma forma de respeitosa, é não te tratarem de uma forma igual? Não, eles sabem porque eu sou muito imprevisível, né? E eles têm muito medo de pessoas que são imprevisíveis, porque eu sei, eu quando vou para um debate, né, eu sei, as perguntas que eles vão fazer, eles nunca sabem a resposta que eu vou dar, às vezes dei eu. E essa é que é a grande vantagem, porque é preciso pureza. E as pessoas admiram muito. Eu quando disse que nestes debates, e fui a muitos debates, a muitas entrevistas, não tive tempo de me preparar. E esse foi o segredo. Porque eu há 15 dias o telefone não tocava, toda a gente sabe que ele não tocava, e passado 15 dias, agora, meu Deus, é 16 a 7 entrevistas por dia. Não podiam ter repartido. Ou depois lá me fui desenrascando, e o segredo foi esse, é porque foi a pureza. Porque se eu estivesse bem preparado, se estivesse ali bem assessorado, deixava de ser eu. E as pessoas sabem muito bem quando é que as pessoas são genuínas, são autênticas. E o segredo desta candidatura é que as pessoas perceberam que a autenticidade e ser genuíno dá votos. Muito obrigado, Vitorino. Obrigado, Tino. Obrigado, desejo-te o melhor, felicidades, uma campanha tranquila e que, sobretudo, que a tua simplicidade, a tua educação seja o leitmotiv, seja o modelo de intervenção para os outros candidatos. Muito obrigado. Muito obrigado, Ferrinho, e estou muito orgulhoso. Muito obrigado ao Novo Canal, e podem ter a certeza que dei um dia para as TVs regionais, e porque para mim vocês contam. E também não podem ser deixados para trás. Muito obrigado, Vitorino. Só te fazia a última pergunta. Qual é a razão que os portugueses têm que votar em ti e não nos outros? A razão de votar em mim, aqui há uns tempos a minha filha dizia: pai, ainda não sei se vou votar em ti. Está a dizer, a razão é que eu mereço, a luta é desigual. E as pessoas que admirem quem não desiste, porque para mim tinha sido fácil eu ter desistido, porque desistir é fácil. Mas a razão é que eu um dia ouvi a minha mãe dizer, quando estava a falecer, porque a última conversa que eu tive com a minha mãe foi:
um frente a frente. E é muito duro ter um último frente a frente, que a minha mãe teve 8 filhos, e teve um filho de cada vez, e quis ter, à vez, uma conversa com cada filho. Ela agarrou-me esta mão, Dona Estrudes, e disse ao rapaz, há uma coisa que quero dizer, tens muito valor, nunca desistas, há uma coisa que nunca vai faltar à tua frente, que é a hipocrisia nunca vai acabar no mundo. Pronto, se tu pensas que algum dia a hipocrisia vai acabar, nunca vai acabar, mas acorda para a vida. A razão das pessoas poderem votar em mim, as pessoas, é que a minha mãe ensinou-me a acordar para a vida, e eu acho que acordei. Muito obrigado, Vitorino. Foi um gosto estar aqui em tua casa. Obrigado, Paulo. Foi realmente uma boa conversa com o candidato Vitorino Silva. Nós, já sabe, voltamos com um próximo candidato. Saberá na altura, pois estamos a aguardar as confirmações, porque, como o Tino diz, com ele, a televisão regional não é deixada para trás. Com os outros, só depois é que poderemos saber essa resposta. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.